Diego Amorim com a gente hoje para falar a respeito da bronca do Lula nos ministros numa cerimônia oficial. Ô, Diego, para de ler tanto livro, vai fazer mais articulação política, vai? Esse negócio de livro não tá com nada, né, Michele? Deixa isso pra lá. Ai. Hoje é dia do livro, diga-se de passagem. É só isso. Olha só, nossa, que time horrível então, hein, do presidente Lula. Do que a gente tá falando, ouvinte? Olha, ontem uma declaração do Lula aqui num evento, no lançamento do programa Acredita, no Palácio do Planalto, ele deu uma bronca em 4 ministros. No Fernando Haddad, ministro da Economia, ministro da Fazenda, no Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, no Rui Costa, ministro da Casa Civil, e no seu vice, Geraldo Alckmin, que também é ministro. Vamos ouvir o que o Lula disse exatamente? A gente está com áudio e a gente escuta agora. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados, vem 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Wellington, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. Sobrou até pro Alckmin. Né? Sobrou até pro Alckmin. Sobrou até pro Alckmin. Aí o que eu fiz ontem, Michele Nonato? Porque chamou muito a atenção, né? Essa bronca pública. Geralmente, uma bronca dessa, você dá numa reunião ministerial, você junta ali no gabinete os seus ministros e desce a lenha. Agora, publicamente, para todo mundo ver, para todo mundo, literalmente, porque estava ali a imprensa toda, era um programa importante que estava sendo lançado, eu peguei o telefone e liguei para um senador e para 2 deputados, pedindo para eles gravarem, além de conversarem comigo, gravarem um áudio aqui para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, com um comentário, com a análise deles sobre esse assunto. Nenhum deles, claro, quis gravar áudio. Não, Diego, não vou me meter nisso não, deixa o Lula se virar lá com os ministros dele. E eu liguei para 3 parlamentares da base do governo, porque se eu ligasse para a oposição ia ser pancada naturalmente. Eu falei, deixa eu ouvir os deputados parlamentares da base do governo sobre essa declaração. Então eles me pediram off, eu vou respeitar o tal do off, um senador da Bahia, um deputado da Bahia e um deputado de São Paulo. Falei com 3 parlamentares ontem, todos de partidos da base do presidente. Olha que bacana, cada um tem uma opinião sobre essa fala do Lula, Michele Nonato. O primeiro me disse o seguinte, foi horrível a fala, demonstra uma bateção de cabeça interna no governo. O pior na avaliação desse parlamentar é o Fernando Haddad, que foi chamado praticamente de incompetente na avaliação desse parlamentar, quando o presidente Lula disse que ele tem que parar de ler um livro e conversar mais com o Congresso. É como se eles não estivessem fazendo isso. Na avaliação desse parlamentar, o Lula falou isso meio que no piloto automático e acusa o golpe, no entender, tudo isso no entender desse parlamentar com quem eu conversei, minha gente, não são palavras minhas aqui, de que o presidente acusa o golpe da bagunça que está internamente essa bateção de cabeça entre os ministros e ainda os expõe à vulnerabilidade, coloca-os na vitrine para continuarem apanhando, sobretudo da oposição. Mas se o próprio presidente está dizendo que os seus ministros palacianos, no caso aí Rui Costa e o Wellington Dias, e também o ministro da Fazenda e o seu vice não estão fazendo articulação política, ele está entregando isso de presente para a oposição dizer que o governo está bagunçado e que nem o presidente está se entendendo com seus principais ministros. E ainda esse parlamentar me disse que teme que essa verbarrogia, uma expressão que esse parlamentar me utilizou, do Lula no exterior, agora venha para o Brasil e ele passe a falar um monte de coisas assim, no entender desse parlamentar, sem pensar. Essa é a opinião 1. A opinião 2, de um deputado da Bahia, completamente diferente da opinião do primeiro. Engraçado isso, né? Por isso que é bom a gente ouvir um monte de gente. Disse, Diego, deixe de coisa, o Lula não é bobo, não começou ontem na política. Quando dizem que tá velho, que tá assim, não tá nada disso, ele sabe muito bem o que ele tá falando, o que ele tá fazendo. E tudo que é dito em Brasília tem uma razão de ser. Ele está sendo estratégico. Ao criticar esses ministros que fazem articulação com o Congresso, ele está se colocando ao lado do Congresso, em meio a uma crise entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional. No entender desse deputado, o Lula, ao criticar os seus próprios ministros, faz o seguinte, Câmara dos Deputados, Arthur Lira,
Senadores, eu estou com vocês, viu? Eu também concordo com vocês que os meus ministros não estão conversando com vocês. E assim o Lula afaga o parlamento e lava as mãos diante de os seus ministros, jogando-os na fogueira, mas no entender do Lula por um bem maior, de ficar do lado do parlamento no momento em que ele vai ter que avançar com regulamentação da reforma tributária e outros projetos importantes de interesse do governo. É como se o Lula estivesse dizendo o seguinte, esse deputado me falou, tá errado, mas não sou eu, são os meus ministros. Eu estou aqui defendendo a articulação política. E com isso ele também sai um pouco em defesa do próprio Alexandre Padilha. Ele não cita o Padilha nessas críticas públicas, importante a gente perceber isso nesse olhar mais analítico aqui. Alexandre Padilha que está no meio de uma briga com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por último, um outro deputado, esse de São Paulo, me diz o seguinte: Diego, na verdade, o Lula queria dar um recado para um ou dois desses 4 aí. E para não falar só de um e de 2 que ele queria dar o recado, ele não é bobo nem nada, é esperto, ele cita logo 4 ministros para ficar uma coisa mais conjunta, né? Uma bronca mais coletiva, mas na verdade, para quem servir a carapuça, vai servir a carapuça. O ministro que souber que não está fazendo isso, vai dizer, é verdade, o presidente me deu uma bronca pública, eu vou ter que mudar aqui a minha postura de articulação política em Brasília. Então ele coloca os outros no balaio, para não parecer chato, dá o recado brincando, que é uma coisa que esse parlamentar me falou, se você percebeu, o Lula gosta de dar broncas com um tom de brincadeira, com um tom de ironia. Mas a bronca tá dada, é o jeito dele. E, de fato, há muita crítica no parlamento de ministros palacianos, de alguns desses ministros que foram citados pelo presidente Lula, que não estão recebendo parlamentares em seus gabinetes para as conversas políticas do dia a dia. Para concluir, colocar dessas 3 opiniões, que eu achei super interessante, cada uma diferente da outra, eu só diria o seguinte, Michele Nonato, o presidente Lula sabe muito bem também que o jogo virou em Brasília e que ele não governa mais numa Brasília igual a Brasília que ele governou no primeiro governo e no seu primeiro governo. Nesse terceiro governo, o jogo é outro. O Congresso está muito mais empoderado, como a gente tem dito aqui com frequência na coluna Conexão Brasília, isso sobretudo em razão da parcela do orçamento que está sob o comando do Congresso e não mais sob o comando do Executivo, e isso faz com que essas articulações políticas que o presidente Lula está cobrando continuam tendo força, continuam fazendo sentido. O presidente Lula não está errado. Ele está certo quando diz que política é assim mesmo, tem que sentar e conversar com o líder da bancada tal, com o líder da bancada Y, Z, X. Mas o presidente Lula sabe também que isso já não é mais garantia de formação de base e de aprovação de projetos. O jogo é outro, a coisa está mais delicada e o sistema é bruto, como diria Capitão Nascimento, viu, Michele Nonato? É isso. Mas essa análise aí é total, né? Assim, fez muito sentido pra mim, essa coisa de que, vamos dar aqui uma bronca pública de algo que tá pra mostrar que eu estou do lado, sim, do Congresso. É a verdadeira articulação política, a gente falava mais cedo, né? Que talvez falta também o Lula ir mais pro jogo, né? E, na verdade, talvez essa seja a forma dele de fazer isso. Pode ser. Estrategicamente. É isso, Diego Amorim, obrigada por hoje. Até amanhã, Diego. Valeu, até amanhã. Até.